celular, em que a célula diploide 2N origina-se 4 células haploide, N. E nessa divisão ocorre uma redução na quantidade de cromossomos, que de 46 se torna 23, e ela também é subdividida em duas fases, né? A primeira fase, que eu já falei, né, que é a divisão dos cromossomos pela metade, 23 no caso, e a segunda fase é a junção dos cromossomos, ou seja, ela pega 23, pega metade de cromossomos pega 23 de um e 23 de outro, forma um novo cromossomo com dois DNA diferentes. Estarei falando sobre as 6 fases da meiose. A primeira é a metáfase. Os cromossomos homólogos pareados se dispõem na região mediana da célula. Cada cromossomo está preso à fibra de um só polo. Na anáfase 1, o encurtamento das fibras do fuso separa os cromossomos homólogos que são conduzidos para os polos opostos da célula. Não há separação de cromatidas irmãs. Quando os cromossomos atingem os polos, ocorre sua desespirilação, embora não obrigatória, mesmo porque a segunda etapa da meiose vem a seguir, que no caso é a telófase. A telófase 1, no final que é a última fase, ocorre a citocinese, que separa duas células filhas haploide. Estou falando sobre a segunda divisão meiótica. Primeiro vem a prófase 2. Cada uma das duas células filhas tem apenas um lote de cromossomos duplicado. Nessa fase, os centríolos duplicam novamente a célula em que houve formação da carioteca e essa começa a se desintegrar. Aí vem a metáfase 2. Como na mitose, os cromossomos prendem-se pelo centrômero às fibras do fuso que partem de ambos os polos. Aí depois vem a anáfase 2, que ocorre a duplicação dos centrômeros e só agora as cromatidas irmãs separam-se, lembrando que elas são a mitose. E aí depois vem a telófase 2 e citocinese, que como término da telófase 2, elas reorganizam-se os seus núcleos. A citocinese separa 4 células filhas haploides, isto é, sem os cromossomos homólogos e com a metade do número de cromossomos em relação à célula que iniciou a meiose. A mitose é a produção de células filhas iguais às células mães. Cada uma dessas células filhas possui a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Durante o crescimento de um indivíduo, este processo ocorre também durante o processo de regeneração. A mitose pode também fazer parte da constituição de alguns tipos de reprodução sexuada. Reprodução essas que também pode ser brotamento, bipartições ou cisparidade. Em poucas palavras, a mitose é o processo em que a célula se multiplica, possibilitando o crescimento de duas novas células filhas de uma única célula mãe. Profase é o momento que as células estão se preparando para dar início à divisão celular, e é nessa fase que o DNA e os centríolos se duplicam, condensando o DNA e os centríolos em movimento, e assim dando início à divisão mitiótica. Na metáfase, os pares passam a ser alinhados, o DNA se alinha no eixo central e os centríolos conectam-se a ele. 2 fios de cromossomos ligam-se ao centro do centrômero.